Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 17 de maio, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15 ao 34 e capítulo 18, versículo 1. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível, e partiram. De pé no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com uma inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apálpedas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam: Nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dámaris e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A primeira leitura toca muito meu coração, porque Paulo, ele foi um grande apóstolo, um grande servo de Deus, e ele tinha muitas estratégias de evangelização, muitas maneiras, guiado pelo Espírito Santo, de chegar até as pessoas que ainda não conheciam o poder do nome de Jesus. E essa estratégia que Paulo usou em Atenas é uma estratégia que nós precisamos usar na evangelização. Quando nós abordamos alguém para falar de Jesus, quando nós vamos anunciar esse primeiro anúncio que nós chamamos de querigma, quando nós queremos e desejamos, somos tocados para falar de Jesus para as pessoas, muitas vezes nós não sabemos por onde começar e como começar. E São Paulo, então, ele vai
nos ensinar, Ele vai nos dar esse caminho. E eu queria partilhar com vocês hoje, porque o que aconteceu com aquele povo de Atenas é o que o Senhor deseja que aconteça também com as pessoas próximas de nós. E podemos e devemos ser usados pelo Espírito Santo, ousados no Espírito Santo, como São Paulo foi. Vejam bem, quando Paulo está ali, e ele foi colocado naquele areópago, era como se fosse um grande palco, para falar. E olha a sabedoria que São Paulo usou. A sabedoria do Espírito. Porque em Atenas, eles tinham Deus para tudo. Eram muitos e muitos deuses que eles adoravam. Eles não adoravam um só Deus, o Senhor de todas as coisas. Eles adoravam muitos deuses, era um povo muito idólatra. E se São Paulo chegasse denunciando o erro que eles estavam fazendo, aquelas pessoas nem ouviriam São Paulo. Mas São Paulo usou de sabedoria, porque enquanto ele caminhava, e ele vai dizer, enquanto ele passava, ele caminhava e observava os lugares de culto, ele encontrou um altar com essa descrição: ao Deus desconhecido. E foi nesse altar ao Deus desconhecido que São Paulo então anunciou o Deus verdadeiro, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus para aquele povo que ainda não o conhecia. Então São Paulo, ele começa cativando as pessoas e não condenando. E aqui está um grande segredo que nós precisamos trazer para a nossa vida. Quando nós vamos falar de Deus para alguém, quando nós vamos evangelizar, quantas vezes as pessoas não querem ouvir, porque em muitas situações a evangelização, a pregação, a palavra, ela já vai começar na correção e não no amor. E olha como que Jesus fazia, e olha como que São Paulo fez. Olha o que ele disse para aquele povo: eu vejo que vocês são extremamente religiosos. São Paulo não condenou o que eles estavam fazendo, mas São Paulo chamou eles de religiosos. E São Paulo fala: quando eu passei, eu vi um altar escrito ao Deus desconhecido. Então, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é Ele que eu vos anuncio. E aí São Paulo então tem a abertura para falar daquele Deus que para os atenienses era um Deus desconhecido, mas para Paulo era um Deus conhecido, o Deus que ele amava, o Deus que tinha transformado a sua vida, o Deus que tinha mudado a sua história. Então aquelas pessoas, elas não se dispersam, porque o jeito que São Paulo usou para começar a evangelizar trouxe aquelas pessoas para perto dele. E aquelas pessoas se interessaram em ouvir o que ele tinha para falar. E São Paulo então começa a evangelizar assim: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é Ele que eu anuncio. Esse Deus é o Deus que fez o mundo, é o Deus que fez o céu, que fez a terra. É o Deus de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas. Que maravilha, meu irmão e minha irmã, essa sabedoria de São Paulo, essa maneira forte, mas essa maneira sábia de evangelizar. O mundo hoje, ele é um mundo de muita acusação. E infelizmente muitos cristãos partem por esse caminho. O caminho da acusação. O caminho da condenação. O caminho de muitas vezes apontar um erro e não apontar uma saída, e não apontar uma solução. E nós podemos olhar como Jesus evangelizava. Quando Jesus encontrou Mateus, Levi, Jesus não precisou falar com Levi os erros que ele estava cometendo. Mas Jesus o chama para segui-lo
E esse chamado faz com que ele seja tocado para renunciar todo o mal que ele fazia. O mesmo aconteceu com Zaqueu. Zaqueu é tocado. Zaqueu sente o amor de Deus e começa a seguir Jesus. E restitui 4 vezes tudo que ele havia defraudado, tudo que ele havia roubado das pessoas. E assim, os evangelhos vão mostrar. As conversões, elas nasceram do perdão. As conversões nasceram do olhar, do amor misericordioso de Jesus. E quando as pessoas se aproximavam de Jesus, Jesus não condenava. Jesus não estava preocupado em mostrar os erros daquela pessoa. Jesus estava assim, desejoso que aquela pessoa recebesse o seu amor, porque aquele que recebe o amor de Jesus, o Espírito Santo age nele, ele vai se tornar uma nova criatura. Ele vai deixando as coisas do pecado para trás. Isso acontece com cada um de nós. Então nós não fomos chamados para condenar, para apontar erros. Nós somos chamados para anunciar o amor do Senhor. Nós somos chamados para anunciar a misericórdia de Deus, para levar as pessoas a Jesus. E o encontro com Jesus, ele provoca essa mudança. Se você olhar para a sua vida, você vai perceber coisas que você fazia e que hoje você já não faz mais. Porque o amor de Deus por nós é tão forte que ele vai preenchendo o nosso coração. Ele vai preenchendo os espaços, o vazio. E nós começamos a não sentir falta mais daqueles pecados, daquelas coisas erradas que nós fazíamos. Porque nós vamos sendo tomados pelo amor de Deus. Então a nossa evangelização, a nossa pregação, ela deve começar sempre pelo amor de Deus. As pessoas precisam conhecer o amor. Para condenar já basta o mundo. Para jogar pedra já basta os outros. Mas o Senhor nos chamou para evangelizar e para mostrar para as pessoas e para o mundo que todos podem mudar de vida, que todos podem ter um encontro pessoal com Jesus, e a partir desse encontro pessoal, tudo vai se transformando, tudo vai se restaurando. São Paulo, ele fala de uma forma muito clara para aquelas pessoas quem era aquele Deus desconhecido, sem ofendê-los. São Paulo anuncia a verdade. Fala desse Deus desconhecido que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas. E São Paulo vai dizer no versículo 27, ele fez tudo isso, Deus criou tudo, para que os homens o buscassem e o descobrissem, porque ele não está longe de cada um de nós. Essa é a verdade, meu irmão e minha irmã. Deus não está longe. O nosso Deus não é um Deus distante. Ele está perto. Ele só está esperando que cada um possa abrir o coração e convidar para que ele possa entrar. O Senhor se deixa encontrar. O Senhor, ele deseja nos encontrar. Porque, como afirma São Paulo, é nele que nós vivemos. Nele nos movemos. Nele nós existimos. Nós somos da raça do próprio Deus. Que maravilha, meu irmão. Que maravilha, minha irmã. E aí, com muito amor, São Paulo vai chegar na outra parte e vai mostrar que aqueles deuses que eles adoravam não era o Deus verdadeiro. Mas o Deus verdadeiro é o Senhor que ele anunciava. Aquele que foi morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E quando São Paulo fala da ressurreição, alguns caçoaram dele, mas outros abraçaram a fé.
outros se entregaram, outros se converteram, outros foram batizados. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos pedir ao Espírito Santo a sabedoria. Pedir ao Espírito Santo que nos dê as palavras certas, na hora certa, no momento certo. Quando as pessoas próximas de nós olham para nós, as pessoas precisam ver que, a partir do momento que nós começamos nos esforçar para ser cristãos, para ser fiéis a Cristo, que a nossa vida melhorou, que a nossa vida é uma vida melhor do que antes de Jesus. É o nosso testemunho, é o nosso dia a dia que vai confirmar que servir a Deus está nos fazendo bem. É por isso que eu repito tantas vezes que nós cristãos, e como o próprio Senhor falou, e quando Ele nos falou sobre a alegria, para que a vossa alegria seja plena, seja completa. Nós cristãos temos que ser alegres, felizes, porque nós temos um Deus maravilhoso. E essa alegria precisa estar estampada no nosso coração e no nosso rosto. O cristão não é triste. As pessoas não podem olhar para mim e para você e sentir que nós pioramos depois que nós começamos a seguir Jesus. Depois que nós nos entregamos de verdade para Ele. As pessoas precisam olhar para nós e ver que a nossa vida melhorou em todos os sentidos. E que mesmo nos momentos difíceis, nós continuamos acreditando. Nós continuamos confiando no Senhor. Hoje, meu irmão e minha irmã, através desse grande ensino de São Paulo, que nós possamos refletir como nós temos abordado as pessoas, como nós temos chegado nas pessoas para falar de Jesus. E se a nossa estratégia não está dando certo, nós precisamos pedir sabedoria ao Senhor e lembrar que Jesus anunciou, pregou o seu amor, anunciou a sua palavra. E esse amor é que transformou e que transforma dia a dia a vida das pessoas. Reflita nisso. Guarda no seu coração. E eu te convido, vamos à nossa oração de hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quero rezar com você hoje o Salmo responsorial, o Salmo 148. Da vossa glória estão cheios, Senhor, o céu e a terra. Por isso nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. Junto com seus anjos, nós te exaltamos, nós bendizemos o seu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te louvamos de todo o coração, porque o seu nome está acima de todos os nomes. A sua majestade, o seu esplendor ultrapassa todas as coisas, Senhor. E nós te bendizemos, porque o Senhor nos chamou para te servir, porque o Senhor nos chamou para estar na sua presença, para sermos fiéis até o fim. Hoje eu quero entregar a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã, e pedir, Espírito Santo, nos auxilia, vem em nosso auxílio, nos dá as armas certas, as estratégias corretas para evangelizar, para falar do amor do Senhor para as pessoas. Nos faz entender, Espírito Santo, que a nossa missão é anunciar o amor de Jesus. E o restante é o próprio Senhor que vai fazer. Nós não somos acusadores. Nós somos anunciadores da boa nova, da salvação e da vida eterna. Por isso, Senhor, age no nosso coração, age no nosso interior e nos faz entender a missão de amor que o Senhor confiou a cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos
e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.